camadas de epiderme, uma em cima e uma embaixo? Sim? Porque ela tem duas faces, né? Então vejam que aqui embaixo é epiderme de novo. E aí eu posso batizar, nomear qual face eu estou falando. Essa face aqui que eu desenhei para cima, para facilitar a vida de todo mundo, é a face superior da folha. E essa aqui é a inferior. Só que em botânica a gente não facilita apenas a vida, a gente confunde a vida dos alunos também. Então essa aqui eu posso chamar também de dorsal, de torso, de costas, e aqui a ventral, de ventre, barriga, certo? Então, se tiver essa folha deitada de bruços, aqui seriam as costas, aqui seria a barriga. Dorsal, ventral. E se isso não confundiu suficientemente com vocês, eu ainda posso usar as palavras adaxial e abaxial. Não vou ser tão ruins. Muito bem, mas para vocês verem que em botânica geralmente nós temos mais de um termo para se referir a algum tipo de estrutura. Ok, falando dos tecidos, lembrem que a principal função da epiderme é a de revestimento, revestir a planta. Por isso, percebam aqui no meu desenho que são células com uma grande área. Correto? Como se fosse um porcelanato, uma chapa de porcelanato em cima das outras células. Ela vai ter uma grande área. Tá? Muito bem. O que mais? Vocês já devem ter percebido que existe uma diferença entre as duas epidermes, correto? Viram que elas são diferentes? Né? A primeira diferença que vocês vão notar é que essa aqui, ó, tem uns portõezinhos. Tem umas portinhas, umas portinholas. Lembra que estrutura é essa? Estômago. Isso mesmo. Aqui nós temos os estômagos. Neste meu corte histológico, eu estou observando estômatos nas duas faces da folha ou em apenas uma das faces? Apenas em uma. E qual delas? Na ventral, inferior. Vendo isso aqui, eu já sei que é uma dicotiledônia. Por que será? Porque as folhas das dicotiledôneas... Deixa eu pegar um papel aqui para ver se eu tenho. Se eu pegar a folha da dicotiledônia, ela não está parada assim, na horizontal? O sol está batendo nas duas faces em igual intensidade? Certo. Isso é bem importante vocês entenderem. Agora pega uma monocotiledônia, como o milho. A folha do milho está parada na horizontal? Não. Folha do milho eu não faço aqui? E aí tem lógica eu ter estômatos em apenas uma das faces? Não tem lógica. Então, se você pegar uma monocotiledônia, você vai encontrar o mesmo número de estômatos em qualquer uma das faces. Nas dicotiledôneas, apenas na face ventral. Por quê? Na dicotiledônia, a face ventral está na sombra. E aí os estômatos estão todos na face ventral, que está sombreada. Enquanto que no milho tem lógica, porque a folha do milho sempre está pegando luz em ambas as faces conforme a hora do dia. Porque ela é uma folha verticalizada. Então, tu nunca vai ter uma face permanentemente na sombra, no caso do milho. Dependendo da hora do dia ou como é que bate o vento, tu vai ter sol batendo numa face ou na outra. Certo? Então aí eu já consigo distinguir os grupos de plantas pelo corte histológico. E aí respondam para mim, por que no caso das dicotiledôneas
Os estômatos estão concentrados na face ventral, inferior. Eu costumo fazer isso, eu dou a resposta primeiro, depois faço a pergunta e todo mundo fica olhando. Né? Eu já dei a resposta. Por que eu tenho os estômatos concentrados só na face ventral? Para não pegar sol. Por quê? Vamos lá. Qual o problema de pegar sol? Perde muita água. Se eu tiver um estômago aqui em cima, e esse estômago abrir, ele vai estar perdendo a água que ele é condenado, porque está batendo o sol em cima. Aqui na sombrinha não é mais fresco? Não perde menos água quando abre o estômago? Faz sentido para vocês? Sim? Depois vocês vão ver que várias outras coisas, eu estou falando com o pessoal da agronomia, vão começar a fazer mais sentido. Aí tu pega determinado produto que tem ação estomática. Tem alguns fungicidas, por exemplo, que ficam incorporados na folha. O pesticida fica incorporado na folha, tem ação estomática. E aí o cara pega e joga por cima. Bate na folha, escorre e cai no chão. Adiantou? Não. Aí tem outras técnicas para conseguir chegar nos estômagos. É aquela pulverização fazendo nuvem, né? Partículas fininhas, que elas conseguem entrar por baixo das folhas. Mais para adiante vocês vão ver isso em outras disciplinas. Dá para ver como o curso começa na botânica. E depois vocês vão conectando e as coisas vão fazendo sentido. Se lembrarem das aulas do corpo. É uma coisa importante também. Muito bem. Tem a lenda dos fertilizantes foliares também, né? Motivo de muita discussão. Também é por aí. Ok. Que mais? Em azul eu tenho o principal tecido de preenchimento. Como é que era o nome? Não, preenchimento. Parênquima. Agora percebam que em azul eu desenhei dois tipos diferentes de parênquima, estão vendo? Não são iguais, né? Eu tenho uma primeira camada aqui em cima, que eu chamo de parênquima. Palissádico. De onde vem esse nome? Eu sempre tento explicar de onde vem os nomes, que daí fica mais fácil vocês lembrarem. Palissádico vem de paliçada. Alguém já ouviu falar essa palavra? O que é uma paliçada? Paliçada é uma cerca de palanque. Palissádico. Que esse nome vem lá dos romanos, que quando eles chegavam num lugar tinha que fazer um forte, você botava um cortar-árvore e cravava as árvores uma do ladinho da outra, formando uma paliçada, um muro de palanque cravado na vertical. Isso é uma paliçada. Daí que vem o nome. Não parece a mesma coisa? Uma cerquinha? Tá? É daí que vem. E o que vocês devem ter notado, que é o mais importante do parênquima palissádico, é que são células que estão todas elas muito densamente colocadas. Elas estão justapostas, muito apertadinhas. Ok? Por que será? Eu tenho parênquima palissádico aqui embaixo? Aí já matou a charada. Por quê? Proteção contra o quê? Principalmente radiação luminosa. Calor não é bem a palavra, porque o calor induz ao erro. Tu pode ter um dia frio e o ultravioleta está cozinhando as plantas. Sem ter calor nenhum. Então calor não é a melhor palavra. Mas radiação luminosa, aí sim. Eu vou ter essas células muito apertadinhas, porque elas vão tancar, vão segurar a maior parte da radiação que está vindo da luz do sol. E aí, aqui abaixo, eu tenho um segundo parênquima, que estão vendo que as células já são maiorzinhas, são mais frouxas, né? Tem espaços entre elas, é o parênquima lacunoso.
Por que lacunoso? Porque apresenta lacunas. Lacunoso. Por fim, eu desenhei aqui. O que é isso aqui? Xilema e floema, que juntos formam um feixe vascular. O conjunto dos dois é o feixe vascular. Que vai ter o xilema e o floema, que aqui no meu desenho hoje eu botei de verde, né? Em outras aulas eu tinha escrito de azul. Tá? Muito bem. Aqui eu tenho, portanto, os tecidos representados. A partir daqui a gente vai já fazer uma discussão sobre a fisiologia, sobre o que está acontecendo aqui nesta folha. Primeira coisa que está evidenciada aí é a radiação luminosa. E a radiação luminosa, vejam, ela inclusive tem potencial de causar dano à planta. Por exemplo, num dia muito quente, um sol muito forte, não apenas de calor, mas um sol muito forte, o que a gente faz? Ele vai para a sombra, né? Ele não fica no sol. A planta tem como levantar as raizinhas e ir para a sombra? Ela, obrigatoriamente, tem que aguentar a radiação luminosa todos os dias do ano. Então, ela vai ter que ter especializações, adaptações para suportar essa radiação. Aqui, eu ainda não desenhei, mas vou desenhar agora, uma outra camadinha que eu tenho nessa epiderme, que não é uma camada de células, é uma camada de cera, que é a cutícula. A cutícula é uma camada serosa que vai recobrir a epiderme, principalmente a superior, dorsal. Algumas espécies a gente encontra cutícula espessa na outra face também, mas o mais normal é eu ver a cutícula espessa na superfície dorsal. Por quê? Porque é a primeira barreira, a primeira proteção contra a radiação. O que essa camada de cera faz? Principal função dela? Impermeabilizar a epiderme. Evitar que a planta perca água. Então, está ali untada e bisuntada de óleo, né? No caso não é um óleo, é uma cera, para que não perca água no meio externo. Mas então ela consegue absorver, mas não perder. Na face superior não absorve nada. Não absorve. Está impermeabilizado. Não entra nada. Tá? Muito bem. Depois disso, nós temos o parênquima palissádico, que vai absorver e canalizar os raios de luz. A gente diz que ele consegue polarizar a luz. O que é a polarização? Ele conduz a luz, não importa de onde ela vem, ele consegue canalizar ela unidirecionalmente, graças a esse formato que o parênquima palissádico tem. É um polarizador de luz. E aí, quando entra aqui para o parênquima lacunoso, a luz, ela é bem distribuída ao longo da face da folha. Né? O que é bastante importante, porque tanto no parênquima palissádico quanto no parênquima lacunoso está ocorrendo um metabolismo que precisa dessa luz. Que metabolismo é esse? Fotossíntese. Então, vocês devem lembrar, 2 aulas atrás, em que eu apresentei os tecidos vegetais para vocês, eu falei que o parênquima nas folhas é o tecido responsável pela fotossíntese. Vejam que eu já desenhei a epiderme de preto justamente para que isso fique um pouquinho mais fácil de entender. Epiderme faz fotossíntese na folha? Não, nem a função dela. É revestir a planta, proteger ela, impermeabilizar. Quem vai fazer a fotossíntese é o parênquima, os 2 parênquimas.
Tá? Muito bem. E aí me digam, sim. O cloroplasto está dentro de todas essas células de parênquima. Eu tenho vários cloroplastos dentro delas. Eu não tenho cloroplastos nas células de epiderme. Tá? Muito bem. A não ser as células vagas, mas isso é outra história para mais adiante. Por padrão, as células de epiderme nem cloroplastos na sua diferenciação. Tá? Fotossíntese. Além da luz, o que eu preciso? Água. Ótimo. Lembrando, a água chega na folha por onde? Xilema. Então aqui no xilema, lembrem das outras aulas que a gente viu raiz e caule? Lembram que o xilema começava lá na zona pilífera da raiz? Que a água vem, entra na zona pilífera, chega até o xilema e sobe. Sobe, 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 sobe pelo tronco, sobe pelos galhos, sobe pelos ramos. Quando chega lá na folha, a água está chegando aqui, ó. Aqui está chegando a água. E a água é distribuída para todas essas células aqui. Então, eu tenho a água chegando a partir do xilema. Já sabemos de onde vem a água. Além da água, eu preciso do quê? Gás carbônico. Gás carbônico vem de onde? Vem do ar. E aí o que acontece é o seguinte. Percebam que aqui, ó, no parênquima lacunoso, eu não tenho câmaras de ar. Esse aqui é como se fosse o pulmão da folha. Ó. Eu tenho câmaras de ar no interior da folha, no parênquima lacunoso. Nessas câmaras de ar, eu tenho gás carbônico. Esse gás carbônico está chegando nas células para que elas consigam fazer a fotossíntese. Aqui o gás carbônico e aqui a água chegando pelo xilema. E aí, o que a planta quer fazer na fotossíntese? Qual que é o produto que ela deseja? Fotoassimilado. Estão sendo produzidos por todas as células do parênquima. Depois que elas produzem os fotoassimilados, parte desses fotoassimilados são consumidos ali mesmo. Está produzindo comida, já estão se alimentando, né? Já estão sendo consumidos. Mas tem um superávit, tem uma sobra. Mais ou menos 20% dos fotoassimilados é consumido na própria folha, mas sobram 80%. Oi. Mas tem também um acúmulo de gás carbônico no solo, né? Mas esse não importa nada para a planta. A planta vai usar na fotossíntese o gás carbônico do ar atmosférico. Muito bem. Então, esses fotoassimilados que a planta está produzindo e que estão sobrando, vão para onde? Para todos os outros tecidos da planta que não são capazes de produzir fotoassimilados, que vão consumir. E qual é o tecido que leva eles até lá? Agora é o floema. Então os fotoassimilados estão sendo produzidos e estão sendo drenados em direção ao floema. Certo? Aqui os fotoassimilados voltam para o floema. Muito bem. Fez a fotossíntese, produziu os fotoassimilados, tem um refúgio. Qual que é o refúgio da fotossíntese? O resíduo? O oxigênio é o resíduo da fotossíntese. Esse oxigênio a planta faz o quê? Devolve para as câmaras. Então essas câmaras internas estão recebendo oxigênio. Agora acompanhe comigo.
Essas câmaras foliares, elas são infinitas ou elas são finitas? Acho que é bem óbvio que elas são finitas, elas têm um espaço limitado. Se a fotossíntese está ocorrendo, não é de se esperar que a planta acabe consumindo todo o gás carbônico dessas câmaras e enchendo essas câmaras de oxigênio? Sim? Se ela tiver só oxigênio aqui, ela consegue fazer fotossíntese? Aí o que a planta tem que fazer? Abrir os estômatos. Abre os estômatos. Abrindo os estômatos, ela vai equalizar os gases. Significa que vai entrar mais gás carbônico de fora, a partir da atmosfera, e o oxigênio vai fugir. Eu estou desenhando separado para ficar mais fácil vocês entenderem, mas eu acho que todo mundo compreendeu que está ocorrendo as duas coisas juntas, né? Tá. Qual que é o problema de abrir estômago? Perde água. E não é pouca coisa, perde um caminhão de água. Muita água perde. Abriu o estômago, está perdendo água. Esse que é o problema. Vejam que, isso a gente discute mais adiante, 98% da água que uma planta absorve do solo, ela perde neste processo chamado evapotranspiração. E 98% da água que ela absorveu, ela vai perder transpirando pelos estômagos. Não é pouca água, é bastante. Tá? Bom, então, a planta pode abrir os estômatos a qualquer momento? Não, ela vai abrir os estômatos quando for mais conveniente. Quando que é mais conveniente? Quando as condições externas forem ótimas para ela minimizar a perda de água. Não. De noite adianta ela equalizar? Por quê? Não adianta equalizar durante a noite? Não tem luz. Ela vai fazer fotossíntese? Então não adianta. Só vai perder água. Quando eu tenho uma temperatura reduzida, quando eu não tenho muita radiação luminosa, quando eu tenho pouco vento. Porque se eu tiver vento aqui, ó, o vento está limpando a água, e daí ela perde mais água ainda. Então o vento também é um fator que contribui para a evapotranspiração. Então temperatura agradável, pouco vento, ela vai abrir o estômago. Agora, chegou ali pelas 11 da manhã, meio-dia, sol a pino, fustigando, fecha os estômagos. E aí, ela faz fotossíntese? Só até consumir o gás carbônico que tem ali dentro. Depois que consumiu, se ela está com o estômago fechado, ela não faz fotossíntese. E aí vem a pergunta. Ter gás carbônico. Se o estômago está fechado, tem o gás carbônico entrando? Sem gás carbônico, ela faz fotossíntese? E ela só faz fotossíntese quando está aberto? Não. Veja bem, a abertura do estômago regula os gases. Fechou o estômago, ela ainda tem gás carbônico guardado aqui dentro para fazer fotossíntese por um tempo. Mas a pergunta é bem boa. E aí, o que acontece, por exemplo, no período de estiagem, 20 dias sem chover? Ela pode abrir estômago? Ela pode abrir estômago de manhã cedo? Num período de estiagem? Não pode também, gente, porque ela não tem água nenhuma no ambiente. Se ela abrir mesmo que de manhã cedo, ela vai perder água e não vai repor. Então ela está no estômago fechado. E aí, ela passa dias e dias sem fazer? Ela cresce?
Uma planta da estiagem está crescendo? Então, olha que maluco, ela tem luz de sobra, tem gás carbônico de sobra, mas se não tem água, ela não cresce. Porque ela vai estar com o estômago fechado, não vai fazer fotossíntese. É maluco a gente parar para pensar que uma planta lá no período de estiagem está fritando no sol, pegando luz à vontade e não está fazendo fotossíntese. Hã? Não consegue fazer a fotossíntese porque a estiagem é uma questão de sobrevivência. Então fecha tudo, né? E ela aguenta o maior tempo possível. Ok? Gente, aqui da anatomia da folha, tá ok? Sim? Beleza. Então, se eu perguntar para vocês qual é a principal função de uma folha? Fotossíntese, essa é a principal função. Tenho funções secundárias, até tenho em plantas muito especializadas. Por exemplo, sabem o patinho, aquele de água? Não é o repolho, o patinho comum. O patinho, as raizinhas que estão dentro da água não são raízes, são folhas modificadas. O cacto não tem uma folha modificada no espinho? Então são coisas muito atípicas, mas normalmente a função de uma folha é a função fotossintética. Tá? Muito bem. Agora vamos analisar as partes constituintes de uma folha